Graça e paz, igreja. Amém? Graças a Deus. Como é que está o seu dia? Está abençoado? Está bom? Graças a Deus, né, irmãos? Vamos no nosso estudo de hoje, que é 2 Crônicas, capítulo 9 e o capítulo 10. 2 Crônicas 9 e 10. Vamos orar, queridos? Muito obrigado, Pai, eu te louvo, te agradeço pelo dia abençoado, te agradeço por esta oportunidade de cantar louvores ao teu nome, nos reunimos para estudar a tua palavra. Querido Espírito Santo de Deus, fale conosco e nos ajude, Senhor, a sair daqui edificados com mais algum ensinamento do Senhor para as nossas vidas. Desde já, eu te agradeço, te louvo, te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Capítulo 9 e capítulo 10 vão trazer para nós a rainha de Sabá e Salomão, o esplendor de Salomão, a morte de Salomão, e depois nós vamos ver no capítulo 10 a divisão do reino de Israel, né, sendo dividido em dois, no reino do norte e reino do sul, tá? Bem, estudando na íntegra, nós estudamos na íntegra esse capítulo 9, irmãos, em 1 Reis, capítulo 10, no dia 2 de 9 de 2021, nós estudamos este capítulo 9, que fala da visita que a rainha de Sabá fez a Salomão. E aí o restante nós vamos encontrar no capítulo seguinte, né? Veja bem, irmãos, que esse texto mostra que a sabedoria de Salomão, ela era reconhecida internacionalmente. Você vê que essa rainha não é uma rainha de Israel, ela era uma rainha de um lugar chamado Sabá, que possivelmente a história entende que pertencia, essa rainha, ela imperava, né? Ela ordenava, ela reinava, obrigado, irmão, ela reinava na região da Etiópia, tá? Então, a Bíblia vai falar dela aqui, em outros textos, vai falar dela no Novo Testamento. Jesus chega a mencionar que essa rainha veio de longe para conhecer a sabedoria de Salomão, e ele falava, aqui está quem é maior, né, do que Salomão. Então ela é reconhecida na Bíblia, porém, é uma figura enigmática. Mas isso aqui mostra para nós, irmãos, que a sabedoria de Salomão andou longe, né? Já estava longe, em outros países, em outras regiões, né, se ouvia falar da sabedoria dele, que ele tinha. E isso é muito importante a gente ver esse detalhe. Agora, tem um porém, nós sabemos, né, que a mesma sabedoria que Deus havia dado a Salomão para ele governar o povo, quando Salomão pediu sabedoria, irmãos, ele não pediu sabedoria para si, ele pediu a Deus que desse a ele sabedoria para ele administrar bem o povo. Então, fica aí um princípio para nós. Quando nós pedimos a Deus algo que vai abençoar outros, certamente Deus nos dá, ainda nos dá com mais abundância do que daria, se fosse um pedido pessoal, um pedido egoísta. Então veja bem, ele pediu sabedoria para administrar o povo. Deus deu para ele o que ele pediu, mas deu além, deu muitas riquezas, como nunca se ouviu, né, falar que um rei tivesse. Então é muito importante notar isso, tá, irmãos? E a sabedoria dele, o conhecimento dele estava indo além das fronteiras de Israel e rodando pelo mundo afora. Essa rainha levou muita riqueza, diz os estudiosos que ela levou mais de 4 toneladas de ouro, né? E parece que é um presente enorme, é um presente grande, mas na verdade nós encontramos no versículo 12, que ele deu para ela muito mais do que tinha ela dado a ele. Diz assim, o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, deu-lhe mais do que ela trouxera ao rei. Então se ela trouxe lá essas mais de 4 toneladas de ouro, só de ouro, né, 4,5 que eles calculam, ele deu para ela mais do que ela recebeu, tá? Paralelo à Bíblia Sagrada, a rainha de Sabá, irmãos, ela é comentada no Alcorão, ela é comentada em várias outras religiões, tá? Não é só a nossa Bíblia, a Bíblia judaica cristã, que vai falar sobre essa rainha, tá? Os muçulmanos têm uma referência a essa mesma mulher. Existe também uma pesquisa, né, que informa, e isso é
isso é histórico dentro da Etiópia, que na verdade Salomão teve um relacionamento com essa rainha e teve filho com essa mulher, paralelo à Bíblia, não está na Bíblia, tá, irmãos? Não está na Bíblia, mas é fato que na Etiópia existe comunidade judaica, não era para existir, mas lá existe comunidade judaica, que segue os princípios do Velho Testamento, adora a Deus, e é muito misterioso ter esse povo lá, porque não há registro na história de que o povo de Israel em algum momento fugisse para a Etiópia. Então, existem estudos relacionados a isso, que ela teve um filho com ele, e por isso lá tem a religião judaica, o judaísmo ele é forte, ao ponto que se você digitar no Google aí, agora não é claro, que você estiver em casa, se você digitar assim, judeus etíopes retornam a Jerusalém, você vai encontrar que na década de 70, depois mais na década de 90 aconteceu, o governo de Israel montou um esquema de inteligência secreto, no caso, para poder tirar vários descendentes de Israel, judeus que viviam lá dentro. Aí mostra o avião, o governo de Israel mandou o avião, desceu numa localidade próxima, eles atravessaram lá e fizeram escapar uma multidão que entrou nesse avião, e tem filme, tem vídeo deles chegando em Israel. Uma comunidade enorme de judeus dentro de Israel, judeus fixados nessa tradição judaica antiga do Velho Testamento. Então isso aí sim, dá para a gente até entender, peraí, tem algo histórico, algo real acontecendo, tá, irmãos? Aí fizeram essa viagem, um avião cheio, depois foi mais uma vez, depois mais uma, trazendo de volta para Israel o povo judeu que existia lá dentro da Etiópia. O mais incrível é que ninguém ensinou para eles o judaísmo e eles sabem. Como é que pode um país aí, vamos dizer, um país longe, que eles adoram ao Deus da Bíblia, dentro dos princípios, dos rituais do judaísmo do Velho Testamento, né? Sendo que ninguém foi lá ensinar, ninguém levou, aquelas tribos nômades escondidas para o deserto afora. Algo de fato aconteceu, e é reconhecido por Israel. Israel mandou buscar eles, trouxeram de volta, tá? Depois vocês falam lá, e depois falam, pastor, encontrei, mas agora ninguém vai no Google aí não, tá? Guarda a curiosidade para depois, tá? Vocês vão ver, esse é fato, tá? Por que eu estou dizendo isso paralelo a essa história? Porque aparentemente esse envolvimento da rainha de Sabá foi só esse, chegou lá, mas ela é de tal importância que Jesus cita ela no Novo Testamento, e existem outros textos também falando dessa rainha, tá? Porém, o texto que nós lemos hoje, irmãos, está lá nesse capítulo de 1 Reis, né? 10, mas esse texto oculta, irmãos, os pecados que Salomão cometeu. O texto de hoje oculta, não fala os pecados de Salomão. Se você voltar lá em 1 Reis 10, eu gostaria que você voltasse, porque nós estamos estudando e mostrando, né, por que o livro de Crônicas traz essa pequena diferença. Se você pegar o capítulo 10 de 1 Crônicas, você vai ver, a rainha de Sabá visita Salomão, é tudo aquilo que nós estudamos, porém, o capítulo 11 vai falar dos pecados de Salomão, para só depois mostrar a morte de Salomão. Agora, o texto que nós lemos aqui, irmãos, só fala a parte bonita da visita da rainha de Sabá, né? Fala o esplendor da glória de Salomão, das riquezas dele, e aí pula para a morte, não vai falar do pecado de Salomão. Por que será, os irmãos estão estudando conosco, por que será que Crônicas, segundo Crônicas, oculta os pecados de Salomão? Olha bem, lá no livro de Reis, os pecados de Salomão ocuparam um capítulo inteiro, e aqui nem menciona. Por quê? Vamos lá, lembra lá quem está estudando conosco. Vou ajudar vocês. É porque o livro de Crônicas, né, está sendo escrito para o povo judeu que estava no exílio, e este escrito de 2 Crônicas só vai exaltar o reino e o império davídico, ou o império de Davi. Então não vai mostrar nada ruim que aconteceu, você não vai encontrar. Lembra que eu falei para vocês? Não mostrou o pecado de Davi com Betsebe, depois matando o marido dela, não mostrou nada disso. Você pode acompanhar, eu estou te mostrando aqui, capítulo 11 de 1 Reis, todinho vai falar do pecado
dos pecados, né, que foram muitos, a forma como Salomão apostatou da fé, adorou todos os deuses das suas 1000 mulheres que ele tinha, e depois fala da morte. Mas aqui no nosso texto, pulou da beleza da visita da rainha de Sabá, o esplendor da glória de Salomão, pula para a morte dele. Não fala que ele pecou à torta e à revelia, como está lá no capítulo 11. Isso, irmãos, os irmãos já têm visto, porque o segundo Crônicas está sendo escrito para o povo que estava no exílio. Então ali está mostrando o lado bom da história de Israel, para que o povo sofrendo no exílio pudesse ver que a história de Israel é grandiosa, ela é linda, ela é bonita, não que esteja escondendo, porque o livro de Reis não escondeu todos os erros que esses reis cometeram, tá bom, queridos? Então é por isso que você nota, vai pular, não vai falar de pecado nenhum e tal, né? Pulando para a morte, sem mencionar toda a idolatria que Salomão viveu. É muito pecado, tanto que o irmão Valdeci me fez aquela pergunta: pastor, então quer dizer que Salomão não foi salvo? Porque o que ele fez de coisa errada, irmãos, é muito, tá? É coisa terrível, ao ponto de Deus dividir o reinado. E ele tinha falado, Deus falou que nunca ia fazer a coisa, nunca ia destruir, né, o trono de Davi. Deus falou que nunca ia destruir o trono de Davi. No entanto, aqui nós estamos vendo que Deus, né, quis que acontecesse essa divisão. E os pecados que estão registrados lá em 1 Reis 11, são muitos. Chega a dizer assim, olha, tinha Salomão 700 mulheres e 300 concubinas. Já falei para os irmãos que na lei estava escrito que o rei não deveria ter muitas mulheres, para que essas mulheres não pervertessem o coração do rei. Lá na lei estava escrito que o rei não deveria ter muitos cavalos, para que ele não tivesse muitas riquezas, e aquilo pudesse desviar o coração dele. E Salomão teve tudo que Deus falou para não ter. Então, há quem queira traçar Salomão como um homem bom demais, não vai, porque não era. Ele começa casando com mulheres fora de Israel. Deus falou para não casar com mulheres fora de Israel. Ele casa com egípcios, ele vai casando com mulher de todo tipo, ao ponto de no capítulo 11 de 1 Reis, dizer isso, versículo 3, que ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E diz mais, suas mulheres lhe perverteram o coração. No tempo da sua velhice, na velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era completamente leal para com o Senhor, o seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Olha, Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, olha, edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Isso está, e ele fez isso. Ele fez um monte, não, uma montanha, né, para adoração, diante de Jerusalém. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? O mesmo homem que construiu o primeiro templo para Deus, que fez aquele templo suntuoso, tão lindo, que nós vimos no estudo na semana passada, que Deus aceitou tudo que ele fez, o mesmo homem que fez isso, também construiu altares para todos os deuses das mulheres que ele tinha. Então, querido, não adianta traçar Salomão como um camarada bonitinho, que dá para seguir ele, porque não dá. A Bíblia está dizendo que no fim da vida dele, ele pecou como nenhum outro pecou. Então, tá bom, queridos? Então a gente tem que ler a Bíblia entendendo, tá? Isso não impede dele ser o que Deus falou, né? Igual nós acabamos de ver, nunca houve tanta riqueza, nunca houve tanto isso, nunca houve um homem com tanta sabedoria para poder administrar o povo. Mas eu já falei para os irmãos, ele não pediu sabedoria para adorar a Deus, irmãos, ele pediu sabedoria para administrar o povo, e Deus deu ele tinha que ter pedido: Deus, me dá sabedoria para te servir, para te adorar. Tá bom, irmãos? Tem que prestar muita atenção. Ele pediu sabedoria para cuidar do povo, Deus deu, e deu ele instruções: se você seguir obediente a mim, você nunca vai faltar
o rei, né, no trono de Davi e tal, se você for fiel. E ele não foi, tá, irmão? Desde o início da caminhada, né? Desde o início da caminhada ele já começou, fez tudo aquilo para Deus, construiu todas aquelas riquezas, aqueles palácios, e já começou a arrumar mulher e a casar com elas. E aí na velhice o tempo vai dizer, a Bíblia diz para nós, que quando ele ficou velho, suas mulheres perverteram o seu coração, né? Vamos lá, irmãos, uma mulher já perverte o coração do homem, não é? Imagine 1000, hein? Imagina quando elas começassem a espernear e a reclamar, vão lá adorar Astarote, você não gosta de mim, me virava a cara, você prefere a outra lá, 1000 mulheres, né? Fala, que briga danada que essas 1000 mulheres arrumavam, né? Brincadeira à parte, uma mulher perverte o coração do homem, ele tinha 1000, por isso que lá na lei vai dizer que o rei não deve ter muitas mulheres, mas ele foi atrás, né, irmão? Ele quis, né? E aí, enfim, você quer, Deus dá. Esse é o problema com as coisas que a gente pede a Deus, né? Tá bom, querido? Isso é um problema sério. Talvez você insiste muito com Deus, me dá, Deus te dá. E depois você vai se danar todo com aquilo que você pediu. Pastor, onde está essa teologia? Queridos, Israel nem tinha rei. Aí de repente Israel vira para Samuel e fala, Samuel, nós queremos ter um rei. Igual os outros povos têm, nós queremos também, porque Israel não tinha rei. Eram os profetas que dirigiam, era a teocracia, era o governo de Deus, era Deus que falava com o sacerdote falava para conduzir o povo a Deus. Deus falava com o profeta ia, falava com o povo e o povo seguia ou não, era assim que era governado. Quando eles pediram um rei, Deus falou com eles, olha, o rei vai pegar suas filhas, vai pegar seus gado, vai pegar isso, pegar aquilo, e o povo dizia, não, nós queremos um rei. Tanto que Samuel ficou triste, porque pensando que tinha rejeitado ele, Deus fala para ele, não rapaz, não fica triste, porque eles não estão te rejeitando. Deus disse, é a mim que Israel está rejeitando. E Deus deu rei para eles. Então esse é o princípio bíblico, teológico que eu tenho comigo, que eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu peço a Deus. Porque Deus é tão bom, que eu posso pedir, Ele pode me dar. E se Ele me dá, não tem aquele negócio de dizer, Deus é que deu, né? Eu já ouvi muita gente, depois quebra a cara lá na frente, a pessoa fala, mas é de Deus, Deus me deu. Deus deu sim, porque você pediu. Agora é muito melhor você pedir a Deus que Ele te dê aquilo que é da vontade dEle, do que insistir pedindo, me dá, porque Ele pode dar o que você está pedindo. Então, irmãos, o texto vai ocultar esses pecados e vai pular para falar da morte dele, e não menciona as idolatrias, né? O que mais dói no coração, ao ler esse texto, e ao mesmo tempo, tá? Eu estou falando de 1 Reis 11, que não está, né? Não está no nosso texto de 2 Crônicas 9, tá? Estou parado nele aqui para os irmãos entenderem. O que mais dói, irmãos, é saber que ele construiu o primeiro templo, lindo, maravilhoso, e Deus o abençoou, que a glória do Senhor desceu no templo, logo depois que ele dedicou o templo a Deus. O mesmo Salomão constrói, em frente do templo, né, lá na Jerusalém, constrói os altares para esses deuses, né? Isso não acontece na nossa vida? De vez em quando a gente não constrói altar para Deus, mas depois a gente constrói altar para Moloque, para outros deuses também. Você notou isso? De vez em quando a gente constrói um altar para Deus e constrói 2 altares para o nosso egoísmo, né? para nosso mau caratice, porque o ser humano é mau, né? Desde a meninice. Deus disse isso para Noé, né? Assim que Deus terminou o dilúvio, que Noé saiu, Deus fez uma aliança com Noé e falou, nunca mais, Deus disse, tá, irmãos, nunca mais eu vou destruir a terra com água, porque eu descobri, olha bem, Deus disse assim mesmo, eu descobri que o coração do homem é mau desde a meninice. Descobriu? Até parecia que Deus não sabia, né? Mas é que Deus no teste, na prova que Ele nos dá, é que Ele descobre quem a gente é. Você sabia que é nos testes e nas provas que Deus te dá, é que Ele descobre quem você é em relação a Ele? Tem gente que quando está passando por teste e provação, desgrama ir lá para o monte fazer campanha para sair da perseguição, da luta, mas de não sei o quê. Mas Deus permite, irmãos, a luta, para Ele saber quem você é diante dEle, onde você está, onde você se encontra, né? O quão firme você é, né? O quão preparado você está para o céu. As adversidades, irmãos, e as lutas, é teste para saber o quão preparado nós estamos para ir para o céu. Por quê? Porque, irmãos, aquela pessoa que se curva diante de uma luta, será que ela vai entrar no céu?
Apocalipse não diz que é ao que vencer? Hein? Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Apocalipse diz assim. Jesus disse que desde os dias de João Batista até aqueles dias, as pessoas se apoderavam do reino de Deus à força. Ou seja, entrar no reino de Deus é força, né? Enfim, então você vê, irmãos, que a luta e a adversidade é Deus te testando para ver até onde você vai. Porque essas pessoas, irmãos, que se entregam facilmente diante da luta, elas não vão conseguir jamais entender o que é que Jesus quis dizer quando ele disse: quem quiser me seguir, né? O que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e vem comigo, né? Vamos andar comigo, vamos seguir a caminhada. É o que Jesus ensina. Então não é uma caminhada, uma jornada fácil, que a gente vai vivê-la, né, nas alturas, flutuando. Ai, que maravilha! Tem momentos, queridos, que é para te tentar, é para te provar. Tem momentos que é para ver se você está apto para o céu. Então, assim, isso é muito importante para nós, tá? O mesmo homem que construiu o templo ao Senhor, construiu altos e edificou altares para todos os deuses que as suas mulheres adoravam, tá? Isso é muito importante para nós. E repito, para que a gente tome cuidado para não também viver por aí construindo altares a esses deuses que eu falei, egoísmo, né? A esse Deus do autossuficiência, esse Deus que eu posso, né? Esse Deus que eu faço, esse Deus que eu sou bom, né? Eu sou melhor, né? Tem vários deuses que a gente monta altar para eles. Tem hora que a gente pensa que está no controle, não é assim? Tem hora que a gente pensa assim: opa, eu estou no controle, eu estou aqui porque o meu trabalho me trouxe. Nossa Deus, eu tenho muito medo dessas pessoas que se gabam, né? Vai para a internet, vai para a rede social e se gabam que foi muito suor que me trouxe aqui onde eu estou, né? Olha o carrão que eu tenho, olha o empregaço que eu tenho, olha o diploma que eu tenho. Isso foi meu esforço, foi muito esforço. É esses deuses que a gente edifica altares para eles, tá? Em frente ao altar que a gente edificou para Deus. E tem muitos altares que nós temos, que nós construímos, que a gente precisa derrubar, irmãos. Tem muitos altares que a gente construiu para outros deuses e que o Senhor cobra de nós. Destrói isso, tira isso, porque Deus não convive com nenhuma abominação, irmãos. Deus é santo, Ele é puro, Ele não aceita abominação, Ele não convive com abominações. E Salomão conseguiu fazer essa proeza, que é depois de construir o primeiro templo a Deus, ele vai e constrói templo para esses deuses, né? E só que lá no texto está oculto. Já o capítulo 10, nós estudamos na íntegra em 1 Reis 12. Nota que aqui, esse capítulo 9 está em 1 Reis 10. Salta o 11, que fala do pecado de Salomão, e pula para o 12. Você não vai encontrar os pecados, não vai encontrar nada errado, repito, tá? Aí o que vai acontecer? Nele nós vamos ver que o rei Roboão, filho de Salomão, foi o oposto da sabedoria de seu pai Salomão, irmãos. Ele deu ouvidos aos jovens e rejeitou o conselho dos conselheiros de Salomão. Olha bem, esse Roboão, assim que Salomão morre, ele assume o trono. Aí acontece aquela questão lá de eles reclamarem, né, o povo de Israel reclamando que Salomão foi muito duro, cobrando muito imposto, pressionando o povo a trabalhos e mais trabalhos. Então ele pressionou muito o povo de Israel. Aí eles aproveitam a morte de Salomão, o Roboão agora estava reinando, e montam uma comitiva, vai lá e fala: rei Roboão, seu pai, ele foi muito duro com a gente, alivia o jugo que seu pai nos impôs. Esse menino Roboão, ao invés de ser sábio como foi Salomão, nessa questão de administrar, lembra? Quando eu falo que Salomão foi sábio, foi só para administrar o povo. Ele não foi sábio para conduzir sua própria vida. Ele foi muito extravagante em tudo e ele pagou caro, que nós vamos encontrar aqui agora a divisão do reino por causa do pecado de Salomão, tá, irmãos? O reino está sendo dividido por causa do pecado de Salomão. Então, se a gente vê hoje um Israel dividido, um Israel que não combina, não anda junto, como é de fato até hoje, saiba que essa divisão surgiu aqui no texto que nós acabamos de ler. Por causa do pecado de Salomão, Deus fala: agora acabou, vou rachar o reino, não vou fazer o que eu te falei. E aí ele racha mesmo o reino aqui, tá, irmãos? Então veja bem, ele era o oposto. Aí, em vez dele ir nos conselheiros velhinhos, antigos do pai dele, que era Salomão, em vez dele ir lá e pedir o conselho e acatar o conselho, não. Os velhinhos conselheiros de Salomão falaram para ele: ô meu filho,
Aproveita que o povo está te pedindo para aliviar o jugo e alivia, porque se você aliviar o jugo deles, sabe o que vai acontecer? Você vai ter esse povo todo na sua mão. Mas se você fizer maldade com ele, esse povo vai se revoltar e você não vai ter eles. Aí o que o menino faz? Não pega o conselho dos velhos, mas vai pegar o conselho dos jovens que cresceram com ele. Os meninos vão virar para ele: olha Roboão, se você fizer isso, você está roubado, esse povo vai te dominar. Então você tem que apertar mais ainda. E até colocou as palavras na boca dele: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Está vendo? O dedinho de Roboão era mais grosso do que a cintura de Salomão. O que quer dizer isso? O camarada tinha para arrochar mais ainda, o jugo. E ele vai e faz isso. Porém, nem tudo de mal e ruim que acontece, irmãos, é o diabo que está fazendo. É outro detalhe que essa teologia barata de hoje, irmãos, não ensina para a gente. Infelizmente, pregar a Bíblia hoje é muito difícil, pregar a Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Porque uma teologia dessa que eu estou falando aqui, que nem tudo de ruim que nos acontece vem do diabo, tem gente que não aceita. O entendimento das pessoas é tão pequeno, as pessoas gostam de beber só o leitinho da Bíblia, eles não gostam de comer a feijoada, né? A rabada. Eu gosto de uma rabada, irmãos. Quem gosta de rabada aí? Eu amo rabada, sabe? Então eu gosto, olha lá aquela bem boa, amo. Aquilo tem uma gordura de arrebentar. Não é para qualquer um, irmãos, você comer uma feijoada. Não é para qualquer um comer uma rabada. Eu amo barriga de porco também. A Ana Silva compra, está rindo, né, Tiãozinho? Tem que tomar cuidado com o coração, né, Tiãozinho? Eu sei que você gostava também. Eu sei que você gostava. Então eu amo aquela barriga que corta aqueles pedaços, assim, dessa grossura, assim, desse tamanho, irmão. Começa a fritar, mas não deixa endurecer, não. Eu tiro ela molinha, de balança, assim, da molinha. E vou comendo aquele trem ao longo de dias e de meses. Irmão, mas não é qualquer um que pode comer uma comida mais gordurosa. E a Bíblia, infelizmente, hoje, você tem que só pregar a aguinha doce, leitinho doce, porque o povo não consegue conhecer Deus em sua essência. Deus é bom e em tudo que Ele faz, Ele é bom, só que Ele às vezes deixa coisa ruim acontecer com a gente, irmãos. E a gente precisa aprender a dar glória a Deus, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Aqui, por exemplo, essa história toda do reizinho lá, né, do Roboão, não ouviu o conselho dos velhos, mas ouviu o conselho do menino novinho. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer para nós, olha bem, capítulo 10 de 2 Crônicas, versículo 14. Seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai agravou o vosso jugo, eu lhes acrescentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpião. Olha o que diz o versículo 15. Assim o rei não deu ouvidos ao povo. Olha bem, pois esta mudança vinha de Deus. Deus queria que essa tragédia acontecesse em Israel. Por isso que eu recebi mensagens: vamos orar por causa da pandemia, por causa disso, daquilo aqui. Eu falei: gente, Deus quer essa tragédia, porque se Ele não quisesse, bastaria uma palavra para essa tragédia: chega, para, e ela teria parado. Deus queria. A gente você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que conhecer a Bíblia, irmãos. O mesmo Deus que manda a água, manda a chuva, Ele manda o fogo. O mesmo Deus que manda a saúde, manda a doença. O mesmo Deus que te faz o bem, te detona. Agora, os motivos que levam Deus a fazer isso, é que a gente também tem que entender. Deus não manda por acaso o mal sobre nós. Ele manda porque nós o provocamos, e o mal que Ele manda torna-se uma necessidade, muitas vezes para disciplinar, para punir, para fortalecer nossa fé, mas Ele manda. E aí a gente precisa crescer na palavra. Eu chamo esquecer na palavra, é para você sair dessa aguinha morna, de Deus é bom, sem entender o que quer dizer Deus é bom. Então, se você está passando por luta, você precisa, quando a gente está passando por luta, irmãos, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é assim: por que, Deus, que eu estou passando por isso? Deus vai te mostrar. Você está passando por essa luta porque você está em pecado. Você está passando por essa luta porque você pecou.
Você está passando por essa luta porque você plantou em algum momento. O que o Senhor quer que eu faça então, Deus, agora? E faça o que Deus mandar. E para de fazer jejum e ir para um monte para que Ele tire aquilo de você. Porque Ele está tratando com você, está tratando conosco, está tratando com a nação inteira. É assim que funciona, assim que Deus é, irmãos. E eu também disse para os irmãos aqui, repito no estudo, o estudo é muito bom por isso, a gente conhece o caráter de alguém, é pelas atitudes de alguém. Eu já falei isso demais, irmão. Você chama uma pessoa de ladrona ou de ladrão, porque as atitudes daquele que a pessoa roubou algo, então a gente classifica aquele caráter como ladrão, né? Se a pessoa é adúltera, né, vive no adultério, você vai pôr isso de adjetivo. O caráter da pessoa está ali diretamente ligado às suas atitudes, né? A pessoa que é cheia de amor, é cheia de perdão, é cheia de graça, a gente coloca ali o caráter daquela pessoa. Nossa, aquela pessoa é perdoadora, não, aquela pessoa é mansa, não, aquela pessoa sofre afronta na graça, ela não perde a linha, ela é uma pessoa assim. Isso é o caráter da pessoa. Então o caráter de Deus a gente só conhece pelas atitudes e ações de Deus. Entendeu, irmãos? Mas a gente precisa conhecer Deus. E nós vamos entender que todo o mal que Deus faz vir sobre o povo, não é porque Deus é mau. Deus faz vir o mal porque o povo plantou semente do mal e não tem jeito de plantar o mal e colher o bem. Você planta o mal, espera que vai vir o mal para ti. Você planta o bem, espera o bem vai vir para ti. Então o caráter de Deus é assim, e Deus age, irmão, de maneira padronizada. Por isso que a Bíblia vai dizer que em Deus não há sombra de variação, Deus não muda. Não quer dizer que Deus muda de vou fazer isso, depois não vou fazer mais. Não quer dizer isso. Quer dizer que Deus não muda, é que ele age de maneira padronizada. O jeito que ele agiu no Éden, é o jeito que ele age a vida inteira, e age hoje também, e vai agir até a eternidade. Deus, irmãos, por ser todo poderoso, Ele consegue ser justo e fiel a si mesmo, ao ponto dele agir com padrão. A longanimidade dele é grande, mas chega num ponto que ele age de maneira mais dura. Então assim, é só para os irmãos entenderem, tá? Que na verdade, irmãos, esse menino foi o oposto, e deu ouvidos aos jovens. E eu quero que os irmãos entendam que isso era da vontade de Deus. Repito, assim o rei não deu ouvidos ao povo, pois essa mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual ele falou por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Ou seja, Deus havia dito lá atrás, se você abrir lá em 11:11, você vai ver que Deus falou para Salomão uma palavrinha que é digna de leitura aqui, tá, irmãos? 1 Reis 11, verso 11. Se você estudar a Bíblia assim, você cresce, que é uma beleza. Você para até de reclamar da luta, do sofrimento. Olha o que diz 1 Reis 11:11. Assim disse o Senhor a Salomão: já que houve isso em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que eu te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Está entendendo, irmãos? Isso o quê? Logo depois de falar dos pecados de Salomão, que foi oculto lá, tá? Isso tudo foi oculto lá. Então o que acontece aqui é que Deus fala: ô pai, você fez isso, então toma. Agora você vai receber uma coisinha. O mal tem que vir sobre ti. Eu ensinei aqui na igreja, só que eu não tenho falado mais, que existe duas maneiras de Deus nos ensinar. A primeira maneira é falando, e a outra é não falando, agindo. E eu sempre falei para os irmãos, é melhor aprender da primeira maneira com ele falando, porque quando ele age, dói. Então Deus vai te falando hoje, não faça isso, não faça isso, não faça isso, está falando. Aí ele usa o pastor Edgar para falar, ele usa o rádio, né? Você liga o rádio, ele usa um hino para te falar. Às vezes ele usa até nada disso, às vezes ele mesmo fala na tua consciência, e você não ouve. A Bíblia chega até a dizer, em determinado momento, que Deus disse a Israel, que eu enviei os profetas, madrugando e enviando, ou seja, eu enviei os profetas, e tu, Israel, não deste ouvido. Aí, repito, irmãos, eu aprendi isso na prática. Nunca espere Deus usar a segunda forma dele nos comunicar algo. A primeira é falando, igual eu falei, ele usa todo mundo, usa todos. Consciência, se precisar, Deus usa até uma mula, como usou para falar com Balaão, mas ainda bem que ele está falando só, não está tocando, não está agindo, não está determinando a natureza para te falar, ele não está determinando
para que uma pandemia te fale, que ele quer você na presença dele, né? Ele não está usando uma tempestade, um furacão, um terremoto, não está usando um carro para te ensinar, uma moto, para te acidentar. Ele ainda não está usando, ele está só falando. Mas quando a gente não ouve, aí ele chama a natureza para te ajudar. É onde vem a dor. Isso é bíblico, irmãos, isso é lógico. Por isso que eu citei os exemplos aqui. Então a gente precisa buscar de Deus um coração temente. E sai daqui hoje, querido, né, e compartilha o estudo que nós vamos gravar, vamos deixar lá, compartilha, para que todos que você conhece possam sair sabendo disso. A melhor maneira de ouvir, de tomar direcionamento de Deus é ouvindo Deus. E Ele não mede, irmãos, esforços. Deus fala muito, irmãos. Às vezes Deus fala com a gente 1 ano, 2 anos, 10, 20. Às vezes Ele fala conosco a vida inteira. E quando Ele fala, meu servo não ouve, então deixa eu começar a mostrar para ver se ele ouve. Igual bebezinho. Você sabia que criança não aprende ouvindo? Criança precisa de visual. Então criança aprende, por isso que as irmãs do Ministério Infantil usam aquelas roupas de copalhaço coloridona, para a criança ver a atitude delas, coloridão, tudo colorido, para ver. Criança aprende vendo e observando. Então Deus fala. Como você não ouve, Ele fala, então vou voltar um degrau. Já que falando, esses marmanjos só têm idade, mas não tem maturidade, então eu vou voltar no visual, vou mostrar para ele sentindo, colocando um fogo na pele para ele sentir que queima, né, irmãos? Entendeu? Então assim, é melhor ouvir Deus falando. E vai para casa hoje e fala, Deus, me dá ouvido para ouvir, eu preciso da tua ajuda, me socorre, eu não quero que o Senhor comece a me mostrar para eu ver. Eu prefiro aprender ouvindo, né, irmãos? Israel foi rebelde muito a Deus nessa situação e sofreu. Foi o que Deus falou com o surdinho do Salomão. Vamos falar do surdinho Salomão, já que nós estamos falando sobre a maneira mais fácil de aprender, que é ouvindo. O surdinho do Salomão não ouviu. Deus falou com ele, olha, agora quanto a ti, quanto a esse negócio, se você ouvir atentamente meus mandamentos, seguir os meus mandamentos, como seu pai fez, eu vou firmar o teu trono, não vai faltar rei, e vou te dar todas as coisas, mas se você não fizer isso, eu vou rasgar de ti o trono. E Deus agora está rasgando o trono, porque não ouviu. Então vamos lá, tomar como exemplo, vamos brincar um pouquinho aqui com a Bíblia, o surdinho do Salomão, que não ouviu, e nós estamos estudando a desgraça dele, né, irmão, de Israel no caso, né? É assim que a coisa faz, e flui, né, irmãos? Mas o ensinamento para nós é melhor aprender com Deus falando do que aprender com Deus agindo, né? Eu fico muito triste, irmãos, quando eu ouço testemunhos de pessoas que tiveram que perder filhos para ela aprender. Hoje alguém postou, não sei se foi no grupo dos pastores ou no grupo dos homens lá, acho que foi no grupo dos homens que postou, uma menina, uma moça jovem, que ela começa dizendo que ela era da igreja, era filha de pastor, mas que ela não queria saber de Deus, ela queria saber só da vida boa, e para sair o pai não deixava um punhado de coisa, mas ela não teve exemplo dentro de casa, de crente, nem disso nem daquilo. Ela não estava culpando o pai, mas ela estava se culpando por nunca querer Deus e viver num ambiente de muita cobrança, mas ela não queria Deus. Ela ia para a igreja, mas não queria. E esse caso aconteceu. O pai dela era pastor de uma igreja, casado com uma delegada. Ele pegou uma arma, atirou em todos os filhos, matou a mãe dela e se matou. Vocês viram isso? Pode procurar na internet que vocês vão achar, tá? Eu não vou postar no grupo que é ruim, mas eu tenho aqui. Aí a menina vai dizer, a menina é paraplégica, ela está na cadeira de roda, alegre, satisfeita, e dizendo que ela não culpa o pai dela pelo ter feito a vida que ensinou a ela, uma vida ruim, não tinha Deus na vida, né? E ela não queria Deus. Ela disse que ela não queria Deus. E tudo que aconteceu, perder irmão, perder a mãe, perder o pai, na frente dela, foi bom porque levou ela a Cristo. Está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Ela acaba dizendo que levou ela a Cristo. Hoje ela estava feliz e tal, certo que Jesus vai curá-la um dia, mas ela está na cadeira de roda, e ela diz que tudo que isso aconteceu foi bom, porque levou ela a Cristo. É isso que eu estou dizendo para vocês, sobre ouvir Deus, ou não ouvir Deus agir dentro do lar, dentro da sua casa, da sua vida, para que você seja chacoalhado espiritualmente e vá para Cristo. Misericórdia, irmão, não é esse o melhor de Deus para nós. O melhor de Deus é a gente ouvir Deus falando, ser humilde,
fala, não, eu vou colocar em prática isso, eu preciso perdoar, eu preciso amar de verdade, eu preciso largar essa vida que eu levo, eu preciso parar com isso, porque um dia a casa cai, essa é a grande verdade, que é complicado, né? E o texto termina dizendo assim, irmãos, é muito importante você notar certas frases, verso 19 do capítulo 10, assim os israelitas se mantêm rebelados contra a dinastia de Davi até o dia de hoje, ou seja, essa rebelião foi causada pelo pecado de Salomão, não tem nada a ver com Davi, rachou o reino, e vai dizer que os israelitas se mantêm rebelados contra a dinastia de Davi, contra o reinado de Davi, até os dias da escrita desse livro. Isso aí lembra, foca, tem nada a ver com Davi, tá, irmãos? Tem a ver com Salomão. Eu vou explicar para vocês por quê. O que os irmãos precisam entender? O pecado de Jacó e Esaú refletiu na vida e na história de Israel, mas Deus nunca pune o filho por causa do pecado do pai, nunca, Ezequiel 18 fala isso, claro, já falei para vocês. É por isso que Davi começou bem, caiu, se arrependeu, morreu legal, morreu bem, e Deus ainda deu para ele um filho, Salomão, para reinar. E Deus falou para Salomão, ó Salomão, anda igual seu pai, que você vai estar firme no trono, nunca vai faltar. Mas se você pecar, eu vou rachar o trono e mandar meu povo para o exílio. Ou seja, o que Deus faz, irmãos? Essa geração, minha e sua, nós que estamos vivos, está nas nossas mãos o futuro dos nossos filhos. Davi começou bem, fez besteira, consertou, deixou para Salomão boas coisas que Deus ia fazer. Aí Deus vira para Salomão e fala, Salomão, faz isso, isso e isso, que eu vou manter firme a aliança que eu fiz com seu pai Davi, mas se você, Salomão, errar, eu vou cortar tudo que eu falei e vou te arrebentar. Ou seja, estava na mão de Salomão deixar para os filhos dele todas as bênçãos que Deus havia prometido. Ou seja, irmãos, você é responsável, é você que vai deixar para o teu filho e para a tua filha uma vida boa diante de Deus, uma vida abençoada, ou você vai deixar uma vida tremendamente amaldiçoada. É princípio bíblico, é por isso que a gente tem que zelar. Muitas coisas que eu faço na minha vida, eu faço, irmãos, é porque eu sei que terá consequências na minha geração futura. Deus vai deixar a bênção para eles ou uma vida dura. Agora o que vai acontecer, nós vamos encontrar isso, é que de vez em quando em Judá tinha um reizinho bom. Quando o rei era bom, Deus abençoava. O rei era mau, Deus amaldiçoava. Vinha outro rei bom, Deus abençoava. O rei mau, porque Deus não pode, irmãos, pecar contra o seu próprio princípio que ele estabeleceu. Qualquer um, em qualquer tempo, que se arrepender de coração e buscar a Deus, ele perdoa e ele cura. Ele não vai rejeitar uma pessoa que chorar por perdão sincero, só porque lá atrás ele ficou irado e amaldiçoou. Não, Davi estava indo bem, pecou, ficou escondido. Quando Natan falou do seu pecado, que ele se arrependeu amargamente, Deus o levantou e ele morreu feliz da vida, tranquilo. É assim que Deus age, irmão. Deus não é mau. Então, mas só que se a gente oculta o nosso pecado, esconde, segue no pecado, pode preparar a lombeira, né? Pode preparar, que vai vir pancada, tá? Isso é Deus. E eu estou trazendo para vocês assim, essas ações de Deus é porque Deus age de acordo com o que tem no momento para agir. Se tem coisa boa, ele vai agir em cima de coisa boa. Tem coisa ruim, ele vai mandar sem dó. Davi, como homem, nunca mais foi o mesmo, mas o reino se estabeleceu, tanto que depois teve paz, aqueles filhos um contra o outro, usurpando o trono, Davi fugindo, né? Lembra que Davi chegou até a fugir? Depois ele voltou, o reino foi unificado, o reino do norte e do sul juntou, Davi se tornou rei de um povo só, e Deus o abençoou sobremaneira, ao ponto dele ter muitos anos sem guerra, e ele até preparar o ouro, a prata, a madeira para a construção do templo. Ele entregou tudo na mão de Salomão, morreu com Salomão já reinando no lugar dele, nós vimos isso, né, irmãos? Então assim, Deus estabeleceu. Davi não foi mais o mesmo homem, porque na verdade, um coração que um dia pecou contra Deus, jamais será o mesmo. Por quê? Pecou contra Deus, vai sempre carregar aquela questão, né, do pecado. E Deus falou, a espada não vai sair de sua casa. O que quer dizer espada, irmãos? Guerra. E de fato não saiu. Porém, me diga, quantas guerras Salomão teve na história dele? Ele foi um rei de paz. Isso é para você ver que aquela questão, a espada não vai sair da sua casa, não é uma maldição perpétua.
é uma maldição condicional. Deus mesmo diz, as maldições, Deuteronômio 28, as bênçãos, começa com bênçãos, se ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus. E depois, a segunda parte do Deuteronômio 28 é, se você não ouvir e não obedecer, essas maldições virão sobre ti e te seguirão. Está vendo, irmãos, que a maldição nunca é perpétua? Por isso que Deus fala, visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, e terei misericórdia até 1000 gerações daquele que me ama. Então assim, maldição nenhuma é perpétua, porque no momento que uma pessoa se posiciona, e representando um povo, uma nação, e se arrepende, Deus do céu, Ele ouve. Aliás, Deus quer, na verdade, que a gente se arrependa, né? Se você abrir Ezequiel 18, irmão, para conhecer Deus, tem que conhecer a Bíblia, né? Quer dar uma olhadinha em Ezequiel, para vocês verem uma coisa. Ezequiel 18, eu nem vou ler ele todo, porque o Ezequiel 18 todo fala sobre isso, sobre que Deus pune quem peca, mas Deus abençoa quem faz a vontade dEle. Ezequiel 18, depois você lê ele todo, que você vai ver que Deus pune quem peca, mas Deus é misericordioso com quem é bom. Os 2 últimos versículos de Ezequiel 18 vai dizer assim, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morrerias, ó nação de Israel? E olha o que diz o verso 32, pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, arrependei-vos e vivei. Está vendo? Isso é o caráter de Deus. Deus não tem prazer na morte de ninguém, Ele quer que a gente arrependa e viva. Porém, existe a condição do arrependimento, tá? Amém, queridos? Então vamos seguir, só para a gente, né, concluir esse estudo de que na verdade, irmãos, isso é comida gorda, tá? Isso é comida gorda. Não é todo mundo que aguenta comida gorda não, tá? Não é todo mundo que aguenta escutar essas coisas não. E eu gostaria que todos da igreja aguentassem, para a gente parar com esse mimimi. Exatamente, só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer, a gente vive pecando, irmãos, a gente vive pecando, a gente vive mentindo, a gente vive enganando, a gente vive fazendo maldade com as pessoas, a gente vive roubando lá no caixa da loja, a gente vive fazendo besteira, irmãos, sabe por quê? Porque a gente só quer o mimimi, só quer a aguinha doce da Bíblia, porque se a gente conhecesse Deus, a gente temeria a Deus, e não andaria para ir fazendo besteira. Só que hoje existe uma geração, um mundo de crente mimimi, que não gosta, não consegue escutar essas coisas, que Deus age dessa forma, que Deus é rígido, tá? As pessoas só querem ouvir de um Deus que dá presentinho, dá balinha, dá presente, dá carro, dá casa. Então vamos conhecer Deus de verdade. O mesmo Deus que dá carro e dá casa, eu disse, Ele manda a tormenta, Ele manda a tempestade. Então a gente disse, isso é comida gorda. Então é por isso que, né, eu desafio os irmãos a comer comida gorda, para a gente ver se a gente pode andar por aí fazendo as coisas que a gente faz, né, irmãos? Essa é a grande questão, comer comida gorda da palavra, para ver se a gente pode andar por aí fazendo as coisas que a gente faz. É isso, é segredo. Aí você vai me dizer, o pastor tal, que vergonha que ele fez, a pastora tal, que vergonha que ela fez, a missionária tal, o missionário, que vergonha que ele fez. Por que você fica assustado? Deus da Bíblia é assim, nós não estamos vendo que Ele é assim? Você vai brincando com Deus, você vai enrolando, um dia, pum, Deus vai agir. É assim que funciona. E às vezes a gente cria padrões que não são de Deus, e a gente pensa que Deus é o que a gente pensa que Ele é, e Deus não é o que a gente pensa que Ele é, irmãos. Deus é Deus, o mesmo Deus da Bíblia Sagrada, o mesmo Deus de ontem é também hoje presente. Tinha uma canção que a gente cantava assim, o mesmo Deus de ontem é também hoje presente. A sabedoria de Salomão está ultrapassando as fronteiras de Israel, mas o oposto acontece com o seu filho Roboão, que prefere andar segundo o conselho dos ímpios. Ele ouviu o conselho dos jovens ímpios, lembra do Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele andou segundo o conselho dos ímpios. Então assim, a gente vê esse oposto, Salomão com a sabedoria indo para longe, e o filho dele já começa o reinado ouvindo o conselho de ímpio. Claro, volto, era plano de Deus para poder rachar o reino de Israel, como ele havia dito. Porém, a gente sabe que um homem pode mudar uma história de uma família, de uma nação. Quando o homem se posiciona, né? Quando a pessoa se posiciona diante de Deus, Deus muda uma história, muda toda a história de uma família. É isso que acontece quando a gente se posiciona. Se você se posicionar diante de Deus, as gerações futuras vão te agradecer, serão benditas através da tua vida.
Então a gente precisa de entender isso, tá? Não seguir o conselho dos ímpios, porque se a gente tomba, gerações nossas futuras podem tombar também. Agora, se a gente manter firme, Deus pode manter um compromisso conosco. Não vai impedir de Deus amaldiçoar. Foi igual Davi, né? Ok, vou te dar um rei, um filho, deu. Salomão, se você andar nos meus caminhos, vai tudo bem, senão dá tudo errado. Salomão fez tudo errado, Deus vai a punir. Mas é uma atitude que Salomão fez uma escolha. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Vamos orar? Vamos orar? E Deus nos abençoe, nos dê uma ótima noite e que a palavra toque no nosso coração e a gente decida, né? Eu quero mudar e eu quero abençoar e ser abençoado. Muito obrigado, Pai, eu te louvo, te agradeço mais uma vez pelo privilégio de reunir na tua casa, cantar louvores ao teu nome, estudar na tua palavra e nela meditar. Que a nossa vida seja, Pai querido, condizente com o plano do Senhor para a nossa vida. Dá-nos um coração humilde para receber a tua palavra e aplicá-la ao nosso coração. Mais uma vez, peça a tua bênção sobre a vida da tua igreja e uma ótima noite, sonho e descanso na tua presença. Obrigado, Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida.